Oração e a leitura. A paz do Senhor, irmãos. Vamos louvar ao Senhor, então, com o número 186 da nossa harpa. Que uma vez me foi dada para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Quer que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e servir a Jesus, meu Senhor. Quer que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta liça, combati o combate de amor e coroa terei de justiça que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Quer que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Presbítero Pedro Hoffman. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia em 3 João, capítulo, só tem um capítulo, né? Versículo 4 a seguir. Já estava eu lendo essa passagem, eu me alegrei, né? Pelos bons testemunhos que os fiéis davam, né? 3 João, versículo 4. Não tenho maior gozo do que este, e tento ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amados, procede firmemente em tudo o que fazer, para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificam da tua caridade, aos quais se conduzirem como é digno para com Deus, e bem farás, porque pelo seu nome saíram da nada e domínio do gentio. Portanto, aos tais convemos receber, para que sejam cooperadores da verdade. Aleluia.
Graças a Deus, né? Levante a sua mão e agradece a Deus, né? Porque estamos em pouco, mas uma coisa nós temos certeza, que o nosso Jesus não falha. Aleluia. Quando entrou o primeiro aqui, Jesus já entrou na frente. Aleluia. Levante a sua mão e agradece a Deus, né? Amado Jesus, te louvamos, Senhor. Pai, te agradecemos, Jesus, por mais um dia, Senhor, que passou, Senhor Jesus. E esta noite chegou, estamos aqui, Senhor, na tua presença aqui para te adorar, aqui para aprender, Senhor, Pai, para que nós se edificar, para que nós se renovar, Senhor, aqui para aprender da tua palavra, Senhor. Meu Deus, nós te louvamos, Senhor, por tudo, Jesus, por as bênçãos concedidas, Pai, com o teu Espírito, meu Deus, esta noite, Senhor, possa falar com cada um, possa abençoar, possa renovar a cada um, Senhor Jesus, que aqui veio esta noite, Senhor, Pai, que ninguém venha sair daqui, Jesus, como entrou, Senhor, Pai, mas que possa sair daqui mais renovado, mais alegre, mais confiante, com mais fé, Senhor, meu Deus, é o que eu te peço, no nome de Jesus, amém. Algemado por um peso, aleluia. Oh, quão triste Bota uma canção, querido. andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais o mesmo, eu sei. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Aleluia, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Queria apresentar os nossos irmãos que nos visitam. Tem alguém que nos visita nessa noite? Aqui no meu lado direito, no centro, amém, lado esquerdo, todos da casa, aleluia, Deus abençoe os nossos irmãos. O irmão Edson hoje não está, a irmã Verônica, mas estamos aqui para louvar o Senhor. Queria aqui convidar o presbítero irmão Aldo a fazer uma oração nesse momento. Nós estaremos ofertando a casa do Senhor, meu irmão. Uma das partes da adoração é a nossa oferta. E eu quero convidar você a adorar ao Senhor com a tua oferta nesse momento. Nós vamos, a Bíblia diz, quem dá com alegria, como o sol brilhará. Aleluia. Irmão Aldo, chega aqui, estará fazendo essa oração e nós já estaremos ofertando. Chega aqui, meu jovem. Aleluia. Vamos ofertar ao Senhor. Vamos ficar de pé mais uma vez, meus irmãos, para agradecer ao Senhor por essa oportunidade de nós ofertarmos na sua casa. Pai do Senhor, irmãos, vamos orar então, vamos agradecer a Deus, né? Porque confiar em Deus, que Deus possa nos abençoar através da contribuição, né, irmão? Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos agradecidos a Ti, Senhor, por esse momento, por essas horas, Senhor, a qual Teus filhos vão ofertar, Senhor, vão contribuir, ó Pai, louvar o Teu nome através das nossas ofertas, Pai. Receba, ó Pai, a cada um, Senhor, é o que nós Te pedimos desde já, através dessa humilde oração, no nome santo do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Pode tomar teu assento. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os Teus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, toca o Espírito, abre o céu e
que enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Graças a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Aleluia. Estamos na presença de Deus para mais um culto de oração e ensino. Abramos a Bíblia em Hebreus capítulo 1, versículos 11, ou melhor, versículos 13 e 14, que fala sobre anjos. Vamos meditar um pouquinho sobre estes ministros de Deus, criados por Deus e que desempenham funções importantes no reino espiritual. Hebreus capítulo 1, versículo 13 e 14, que diz, Hebreus capítulo 1, versículo 13 e 14, acharam? Ora, o qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Vamos ler. Está aqui o verso 14, todos juntos. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Amém, graças a Deus. Queridos, o mundo invisível é constantemente escrito na Bíblia como algo presente e real entre nós. Embora os nossos olhos não podem ver, os nossos olhos naturais não podem ver, mas esses espíritos ministradores, ou estes espíritos do mundo espiritual, estão ao nosso derredor, estão em todas as partes, realizando trabalhos. Tanto os anjos de Deus, mensageiros de Deus, como os anjos caídos, e que exercem influência sobre todos os habitantes da terra. Os anjos não estão apenas ocasionalmente presentes na Bíblia. O termo anjo ou anjos ocorre mais de 250 vezes nas Escrituras. Isto quer dizer que estes ministradores
atuam entre nós nos dias de hoje. Vamos ver alguns aspectos espirituais dos anjos descritos, principalmente no Salmo 103. Abra sua Bíblia, Salmo 103, versos 20 e 21. E nós encontramos ali 5 aspectos do ministério dos anjos criados por Deus. Salmo 103, verso 20. Vamos ler juntos aqui? Vamos todos juntos ler? Bendizei ao Senhor, vós anjos seus, poderosos em que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Verso 21. Bendizei ao Senhor, vós todos os seus exércitos, vós ministros seus, para que executais a sua vontade. Então observe comigo que nestes 2 versos do Salmo, nós temos aqui descrito 5 aspectos do ministério ou do exercício do ministério dos anjos criados por Deus. Primeiro, bendizer ao Senhor. O Salmo começa, no verso 20, começa dizendo: bendizei ao Senhor, anjos seus. Portanto, uma das funções descritas na Bíblia para os anjos é o de glorificar, bendizer, exaltar, magnificar o nome do Deus eterno, do Deus que nós servimos. Segundo, os anjos, conforme o verso 20 ainda, são magníficos, bendizer ao Senhor, né? Magníficos em poder, que cumpris as suas ordens. O segundo aspecto do ministério angelical é cumprir as ordens de Deus. Eles estão a serviço de Deus, estão no comando de Deus para cumprir as suas ordens, as suas determinações. Por exemplo, Deus determinou aos anjos que atrasassem os carros de Faraó, quando estes vinham para destruir o povo de Israel, que havia saído do Egito e estava de frente ao Mar Vermelho. Não havia saída para os israelitas, porque na sua direita ou esquerda, à direita havia o grande deserto, à esquerda havia os grandes pântanos da beira do Mar Vermelho. Atrás o exército, na frente o mar. Então Deus, que estava trazendo um meio de escape para o povo, mas como o exército inimigo vinha com fúria em seus carros de guerra, Deus deu ordem aos seus anjos para que atrasassem este exército. E a Bíblia diz que eles vieram e frouxaram as porcas dos carros do exército de Faraó. E as rodas, naturalmente, sem as porcas, caíram, e o exército teve dificuldade para continuar a sua cavalgada em direção a Israel, porque os anjos estão a serviço para cumprir as ordens de Deus. Terceiro, ainda agora no verso 21, qual é a terceira ou terceiro ministério que os anjos desenvolvem? Primeiro, bendizer a Deus. Segundo, cumprir as suas ordens. Terceiro, bendizei ao Senhor, vós todos os seus exércitos. Portanto, os anjos do Senhor podem se formar em exércitos, em batalhão. Quando falamos de exército, falamos de
pessoas que se organizam e estão em ordem para a batalha, estão organizados para a batalha, de maneiras que os anjos do Senhor também formam exércitos para guerrear as batalhas de Deus, guerrear as guerras de Deus. No mundo espiritual, nós não vemos, não conseguimos ver isto, mas existem exércitos de Deus, de anjos enviados por Deus, em batalhas no mundo espiritual. Quantas vezes Satanás com o seu exército se levantou para destruir a igreja, em toda a história da igreja, mas Deus mandou o seu exército, aleluia, o exército de Deus, os anjos de Deus, que glorificam a Deus na forma de guerreiros na batalha no mundo espiritual, vieram, e a vitória sempre foi e sempre será da igreja do Senhor Jesus. A vitória sempre foi e sempre será daqueles que amam e servem ao Senhor Jesus. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Em quarto lugar, eles são ministros do Senhor. São aqueles que possuem um cargo, uma incumbência. Nós estamos agora na expectativa do ministério, da formação do ministério do governo de Dilma. Ela vai anunciar o nome dos ministros para que eles atuem, cada um na sua área. Ministro da Fazenda, ministro da Educação, ministro da Justiça e assim por diante, não é? Cada um tem a sua função. Tem a Dilma, a presidenta, que tem o comando geral, mas tem os seus ministros que têm a sua função, a sua incumbência, e lá na sua função ele exerce o seu poder, a sua autoridade. Os anjos do Senhor também são colocados como ministros de Deus. No verso 21 diz isto: todos os seus exércitos, vós, ministros seus, ministros de Deus que recebem ordem. Queridos, como existe, nós vamos ver também aqui, eu vou observar com vocês, mas existem anjos encarregados de cidade, de continentes, anjos como ministros de Deus sobre um continente da América do Sul, a nossa América do Sul, o continente das Américas, depois América do Sul, América Central, América do Norte. Tem um anjo encarregado de cada países que formam estes blocos, um anjo na África, um anjo na Europa, que estão encarregados como maioral destes locais, destes continentes. Também anjos que estão sobre o país, encarregado, ministro do Senhor sobre o país. Tem um anjo sobre o país do Brasil, na sua ordem de ministro, de dispensar todas os comandos de Deus sobre o Brasil, sobre os Estados Unidos, sobre Israel e assim sucessivamente. Anjos que estão sobre o estado, que estão encarregados de cada estado de nossa federação. Anjos que estão encarregados de uma cidade, de São José. Há um anjo sobre São José, encarregado para que as forças do mal não prevaleçam, não tenham total domínio. Portanto, tudo está sob o controle de Deus. Tem um anjo sobre a nossa igreja, a Assembleia de Deus, encarregado justamente da nossa igreja, para que nós prossigamos servindo ao Senhor. Portanto, são ministros que ministram com ordem diretamente de Deus sobre cada lugar. Amém? É interessante estudar isso? Amém? Vamos continuar então. Mas continua. Vós ministros. Por fim, o quinto aspecto do ministério dos anjos é
cumprir o beneplácito. Na minha versão diz beneplácito. Quantas versões tem aí que diz beneplácito? Quantas? Salmo 103, verso 21. Quantas diz aí beneplácito? Diz na sua versão? Outros também? Bom, beneplácito, vontade, porque beneplácito, ele tem um pouco mais, ele é um pouco mais extenso no seu agir. Por exemplo, beneplácito quer dizer, primeiro, cumprir o consentimento de Deus, aquilo que Deus consiste em fazer, consentiu em fazer, tanto para o bem como para o mal, que Deus consentiu em fazer, que Deus deu o seu consentimento. Portanto, o anjo do Senhor, ele não tem nenhuma dificuldade de vir e te erguer no colo, e te livrar de uma cilada, e te firmar os pés. Mas esse mesmo anjo não tem nenhuma dificuldade de vir e atravessar uma espada no seu coração. Nenhum problema. Porque ele está como ministro de Deus para cumprir o beneplácito, ou aquilo que Deus consentiu em fazer. Se é determinação de Deus, ele cumpre a determinação de Deus. Segundo, no beneplácito, no exercício do ministério dos anjos, ele recebe licença de Deus. Aquilo que Deus permite ser realizado tem a licença de Deus. Então ele vem e interfere no mundo natural, nas coisas naturais. Ele entra com esta licença, esta autorização de Deus, porque o mundo natural tem o seu curso, tem a sua determinação dada por Deus. A terra gira no seu eixo imaginário, ao redor do sol, gira ao redor de si e ao redor do sol, na determinação de Deus. Todos os planetas, todas as estrelas, todo o universo está exatamente como um relógio posto no seu devido lugar, para o seu devido funcionamento. Mas o anjo do Senhor pode receber o beneplácito como ministro de Deus para interferir. Por exemplo, o anjo do Senhor vem e faz a terra parar de girar ao redor do sol. Quando um servo de Deus, numa batalha veemente, pede para que o sol se detenha. Ora, Josué não tinha conhecimento de física, nem sabia que não era o sol que andava, mas que a terra andava. Agora ele pediu que o sol parasse, porque no entendimento era o sol que andava e não a terra, que andava ao redor do sol. Mas quando ele orou, Deus deu ordem, pelo beneplácito dele, ou uma licença especial ao anjo, para intervir no mundo natural. E a terra parou. O sol se deteve, diz a Bíblia, mas na verdade a terra parou, e ele teve a vitória sobre os seus inimigos. Quantos querem glorificar a Deus por isso? E por fim, beneplácito se estende um pouquinho mais. Quando fala do beneplácito, fala de consentimento, de licença e de aprovação de Deus. Quando Deus aprova alguma coisa para que seja realizado. Nesse licença, nessa aprovação, nesse consentimento de Deus, está o fato de que os anjos estão ali para cumprir, ou para ser, para executar. Eles estão ali para executar. Eles não fazem nada mais, nada menos do que executar a vontade de Deus, o que Deus determina. E ele pode mudar. Por exemplo, Estevão estava pregando em Samaria. De repente, como diz aquele
dizia aquele pastor, Dário Salas, né? Foi o primeiro crente a andar de helicóptero, porque de repente ele foi transportado em espírito e se achou correndo ao lado da carruagem de eunuco. Ele viu que um homem estava numa carruagem lendo o livro, e Filipe viu-se correndo ao lado dele. Ele estava lá em Samaria, até Azoto, até onde ele foi transportado, são alguns quilômetros. Como é que fez isto? O anjo do Senhor, por ordem de Deus, executa o beneplácito de Deus, a vontade de Deus. Vai lá, pega Estevão, envolve-o no sobrenatural e o faz sair de um lugar e chegar em outro, sem ele se perceber disso. Bom, aí estão os anjos do Senhor que trabalham ao serviço daqueles que vão herdar a salvação. Quantos querem glorificar a Deus por isso? Agora, a variedade na aparência dos anjos. É interessante que, abra a sua Bíblia, Juízes capítulo 13, versículo 6, quando o anjo do Senhor se apresentou a Manoá, não é? Ela descreve ali uma aparência de anjo distinta daquela que normalmente a gente conhece pelas figuras. Uma criança, né, com asinhas, ou mesmo um homem já formado, com asas voando. Portanto, o que ela descreve ali? Vamos ler lá. Juízes capítulo 13 e versículo 6. 13 e versículo 6. Não é? Então, nós vamos encontrar ali uma aparência, e com isso eu quero dizer que há variedade na aparência dos anjos. Portanto, não está correto que nós, pelas figuras, entendemos de aparência de anjos. Como é que diz ali? Então, vamos ler juntos? Todos juntos. Então a mulher... Veio um homem, primeiro ela descreve como um homem, depois ela descreve como um anjo de Deus, depois ela descreve em extremo terrível. O que ela viu realmente foi um anjo de Deus, uma teofonia, uma materialização de um anjo, não é? Porque ele tomou esta forma. Portanto, o anjo de Deus não tem a forma que simplesmente descrevem aí nas fotografias, algo que tem asas. Eles são espíritos. Portanto, ele pode tomar a forma de um homem, ele pode tomar a forma de uma mulher, ele pode tomar a forma de um pastor, ele pode tomar a forma que for necessária para se apresentar, ou para cumprir a missão que lhe foi designada por Deus. Embora a Bíblia fala de asas de anjos, mas isto está falando de um mundo espiritual. Anjos não precisam necessariamente de asas para que possam sobrevoar, porque eles têm o poder inato de Deus em si mesmo. Portanto, eles, para estarem aqui, como estão aqui, diga comigo, eu aceito. Diga forte, eu aceito que tem anjos de Deus neste lugar. Tem anjos de Deus aqui. Mas ao mesmo tempo que ele está aqui, ele pode ser chamado para estar na presença de Deus. E aonde é o céu? Que distância tem da terra ao céu? Eu não sei calcular. Não dá de calcular com cálculos matemáticos.
Mas ele pode estar aqui e de repente estar lá, na presença daquele que é o seu Senhor, daquele que lhe criou para cumprir a sua vontade. E eles podem estar lá imediatamente. Não são duas asinhas, né, que vão lhe dar este poder de voar ou de se transportar. Portanto, o anjo pode ter qualquer aparência. Quantos podem compreender o que eu estou falando aqui nesta noite? Então não tenha na sua mente um anjo do Senhor. É por isso que a Bíblia diz assim: não esqueceis da hospitalidade, porque praticando-a, vocês poderão hospedar anjos de Deus. Uma das experiências lindas que eu li naquele livro Anjos, escrito por um missionário americano que estava na Bolívia, foi de que ele veio para a Bolívia evangelizar. E ele então ficou ali um ano e meio evangelizando sem nenhuma conversão. E ele então disse à sua família: hoje é o último dia que nós vamos ficar aqui na Bolívia. Nós vamos fazer a nossa refeição e eu hoje à tarde vou providenciar a passagem e, enfim, e nós vamos voltar para casa, porque parece que não adianta a minha mensagem neste lugar. Não adianta as vezes que eu tenho evangelizado, que eu tenho levado a Bíblia e mensagens escritas e evangelizado a nossa cidade, porque ninguém aceita Jesus. Então eu estou entendendo que não é a vontade de Deus. Enquanto ele estava dizendo isto para sua família, a campainha tocou. E ele então disse: deixa que eu vou lá ver quem é. E quando chegou no portão com cadeado, naturalmente, porque esses países realmente são países com toda essa dificuldade de segurança que nós temos. Quando chegou no portão, havia uma índia, uma boliviana típica, com as suas saias arredondadas, com a sua veste típica, com o seu chapéu sobre a cabeça. E quando ele chegou no portão, ela estende a mão, ele estende, ela segura a sua mão e diz para ele: por que estás aflito no teu coração? Quem salva é o teu Deus. E entregou uma mensagem para ele. Eu não me lembro tudo que eu li da mensagem que ele entregou. E diz ele, do seu livro, que enquanto ela falava, ardia o seu coração. Ele então, depois de ouvi-la, já com lágrimas nos olhos, disse: espera só um pouquinho, porque ele não trouxe a chave para abrir o portão. Ele: espera um pouquinho aqui. E correu lá dentro, entrou, a esposa perguntou: o que houve? Não, onde é que está a chave do portão? Pegou imediatamente, correu para abrir o portão. Quando chegou lá, não tinha mais aquela senhora boliviana no portão. Ele então abre o portão. Ele estava mais ou menos no meio da quadra. Sai fora, olha para um lado, ninguém, olha para o outro, ninguém. Era um domingo à tarde, ao meio-dia, portanto, estava deserta a rua onde morava. Ele então correu de um lado até a esquina para ver a rua, não tinha ninguém. Voltou para o outro lado, correu até a outra esquina olhando, não via ninguém. Voltou para sua casa, entrou e sentou-se à mesa sem dizer nada, lágrimas sobre os seus olhos, até que no seu coração veio a certeza: Deus enviou o seu anjo para falar comigo. Eles estão aqui para ministrar, eles estão entre nós. Pode ter qualquer aparência, pode ser uma pessoa que você imagina ser uma pessoa comum. De repente, é o anjo de Deus que foi enviado para lhe trazer uma palavra do céu, para lhe trazer um conforto de Deus. Eu tenho uma experiência na minha vida, no meu ministério, de um acidente que eu tive. Já contei algumas vezes que quando eu me acidentei, obreiros que estavam comigo se machucaram, e então eu estava ali naquela aflição para atendê-los. De repente chegou um homem perto de mim e disse: eu estou aqui para lhe ajudar. Eu olhei, o motorista de caminhão, lembro do caminhão Mercedes-Benz
branco, 0 quilômetro, cheiro de zero. Isso eu lembro. E ele então me ajudou a tirar alguns de dentro do carro. O acidente foi bastante feio. E me ajudou a colocá-los, olha, imagina, colocá-los dentro da cabine de um caminhão. Olha a dificuldade. Mesmo assim, ele erguia aquelas pessoas. Eu o ajudei, mas eu via que ele tinha uma força toda especial. E foi comigo até o hospital. Foi no Trevo de Canoinhas, até o hospital de Mafra. Tem uns 10, 12 quilômetros. E ele foi comigo. E então houve todo um problema ali. E de repente eu saio do hospital. A Sônia chega ali no hospital. Nós atendemos o irmão. E eu precisava voltar para o local do acidente. E quando eu saio na porta, estava aquele motorista de caminhão dizendo para mim: eu estou aqui para lhe ajudar. Eu preciso voltar lá. Não tem problema. Embarquei com ele no caminhão. Ele voltou comigo, dizendo algumas palavras que confortavam o meu coração. Na hora pareciam simplesmente alguém querendo me ajudar. Quando eu cheguei lá, Ulisses ainda estava no local. Que eu cheguei perto do Ulisses e disse: eu preciso agradecer esse camarada que me ajudou. Não tinha mais caminhão, não tinha mais motorista. Hoje eu entendo que Deus mandou o seu anjo com caminhão e tudo para me atender, com caminhão e tudo. Ei, anjos do Senhor têm aparência que precisam ter para ministrar em seu favor. Eles, conforme o versículo que nós lemos nesta noite, são ministros ou espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que vão herdar a salvação. Portanto, eles ministram em nosso favor. Diga amém comigo por esta verdade. Portanto, a aparência pode variar. Eles têm estrutura organizada. Você quer ver Colossenses capítulo 1 e versículo 16? Colossenses capítulo 1 e versículo 16 nos mostram que eles têm uma estrutura, ou Deus os formou com uma estrutura para exercerem este ministério. Como é que diz ali? Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e, portanto, quando Deus criou os anjos, e nós vamos ver daqui um pouquinho, Deus os criou nesta organização, dominações, principados, potestades. Portanto, há uma hierarquia angelical, anjos que foram criados no seu lugar devido de atuação. Uma coisa interessante também, quando Deus criou todos os anjos, Deus já os criou nestas posições de domínio. Deus criou anjos, arcanjos, serafins e querubins, já na sua ordem e no seu poder de atuação. Quando Deus os criou livre. Diga comigo: Deus os criou livre. Anjos tinham livre-arbítrio, como o homem tem, como o homem tinha no jardim do Éden, livre escolha. Num determinado tempo de Deus, que não é o tempo terreno, houve uma rebelião no céu. Lúcifer resolveu se rebelar contra Deus. E ele se levantou para ocupar o lugar de Deus. Então Jesus disse que ele foi expulso do céu. Ora, como é que a criatura pode contestar o seu Criador? Não há possibilidade. E Deus então o expulsou do céu. E com ele uma
terça parte dos anjos. Ou seja, naquele momento, quem aceitou ir com Lucifer na rebelião, tomou uma decisão, tomou um partido, tomou ou decidiu ser contra Deus. Os que não seguiram Lucifer, o anjo de luz, também tomaram uma decisão, resolveram ficar sob o comando de Deus. Portanto, naquele momento da história de Deus, houve uma divisão entre os que tomaram a decisão da rebelião no céu e os que resolveram continuar como ministros de Deus. Neste momento, exato momento, houve a confirmação da perdição dos anjos rebelados e da salvação dos anjos que ficaram com Deus. Ou seja, os anjos caídos hoje não têm mais arrependimento, não tem mais reconciliação. Uma grande parte desses anjos estão no poço do abismo, aprisionados, esperando o julgamento. Uma outra parte está atuando no mundo para desfazer toda a obra de Deus. A Bíblia é clara em dizer: o diabo veio para matar, roubar e destruir. Eles estão então condenados, não serão condenados, já estão condenados. É tão verdade isso, que Deus, quando fala do inferno, do lago de fogo, Deus diz: o inferno, o lago de fogo, foi preparado para o diabo e seus anjos. Foi para eles, não foi para os homens, foi para eles. É eles que irão para lá, e todos aqueles que rejeitarem a Jesus, naturalmente. Os anjos que estão hoje com Deus estão confirmados para a salvação, ou seja, não há mais possibilidade de anjo se rebelar também. É mais ou menos comparado à salvação da sua alma. Diga comigo: hoje eu estou salvo. Eu estou salvo em Jesus. Eu ando na salvação em Jesus. Não há nenhuma condenação para mim que estou em Cristo Jesus. Mas eu posso hoje jogar a minha salvação fora. Só eu posso, ninguém mais. Eu posso rejeitar hoje Jesus e perder a minha alma. Mas se eu continuar com Jesus, não tem ninguém capaz de me tirar o céu, porque eu estou salvo em Jesus. Quantos podem compreender isso? Agora, depois da morte, se eu morrer em Cristo Jesus, aí não tem mais perdição, aí não tem mais pecado, aí não tem mais como eu sair do céu, mesmo que quisesse. Hoje eu posso dizer: não quero o céu, rejeito Jesus, vou para o caminho da perdição. Hoje eu posso, mas quando eu chegar no céu com a salvação e for confirmada a minha salvação pela entrada pelos portais da eternidade, estarei salvo por toda a eternidade. Quantos podem louvar ao Senhor? Então, anjos, eles foram criados já no seu grau de autoridade. Também, anjos têm influência sobre as nações. Lá em Atos, melhor Daniel capítulo 10, versículo 13, para nós termos o respaldo bíblico disso que estou ensinando, e daquilo que eu já falei no começo aqui, que tem anjos sobre cada nação, sobre cada cidade, sobre cada bairro, sobre cada casa, sobre cada indivíduo. Tem os anjos de Deus, diga comigo, são miríades. É miríades? É. São miríades ou miríades, não é? Miríades de miríades. Portanto, os anjos do Senhor em abundância. Tem um anjo, e nós vamos ver isso
para cada um dos que servem ao Senhor Jesus, como tem anjos de cidade. Então diz lá, Daniel 10:13, mas o príncipe do reino me resistiu. O que o anjo estava dizendo para Daniel? Tem um príncipe ou tem um anjo caído sobre o governo da Pérsia, no comando geral. O príncipe do mal, este é o príncipe do mal, que estava sobre o comando da Pérsia. Como tem também o anjo do Senhor, o príncipe do Senhor, no comando espiritual, sobre o controle das coisas espirituais da Pérsia. Então, existem anjos no comando que estão aí atuando para que o mal não prevaleça, para que o pecado, de certa forma, seja freado, para que o mundo não caia totalmente nas trevas. Os anjos estão sob o controle de Deus. Quantos querem glorificar a Deus pelos seus anjos que estão no controle? Então, anjos sobre as nações. Anjos como mensageiros. Anjos da guarda. Não nesse sentido que o mundo coloca tão simples, mas vamos ver isso. Você quer ver? Salmo 91, verso 11 e 12. Abra a sua Bíblia lá. Depois nós vamos voltar ao versículo de Hebreus também, mas o Salmo 91, verso 11. Vamos ler juntos? Todos juntos. Porque aos seus dará ordem, vírgula, dará ordem a teu respeito. Põe a mão no coração. Deus dá ordem a seus anjos a teu respeito. Ei, meu irmão, isso é coisa grande. Isso é coisa tremenda. Isso é coisa linda no mundo espiritual. Quantas vezes você sai de casa, meu irmão, e está o laço do passarinheiro armado contra a sua vida. A morte foi traçada sobre a sua vida. O desastre, aquilo que foi programado para a tua destruição, estava programadinho para a sua vida. Aí você levanta e diz: Senhor, põe a tua mão sobre minha vida, me guarda nesse dia. Senhor Jesus, eu me entrego na tua vontade. Aí o Senhor dá ordem a teu respeito, meu irmão. Você pode louvar a Deus por isso? Deus dá ordem a teu respeito. Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? De repente o teu nome é um nome comum. Você, o máximo que é conhecido aqui entre nós e alguns amigos ali, vizinhos, que talvez nem te conheçam direito, mas tem alguém no céu que te conhece, aleluia, e que dá ordem a seus ministros, anjos do Senhor, ministros do Senhor, que estão para cumprir a vontade do Senhor, recebe uma ordem. Anjo não faz isso, mas anjo podia: Senhor, para aquele lá, Senhor, ele erra tanto, ele falha tanto, para ele, Senhor, é para ele. Vai lá e guarda ele, livra do laço do passarinheiro, tira da frente dele o laço de morte, limpa o caminho, ele vai passar por lá. Deus sabe a hora, o minuto, o segundo, o instante que você ia passar exatamente onde está o laço, mas lá estava o anjo do Senhor cumprindo a ordem a teu respeito. Eu glorifico a Deus nesta noite por isso, aleluia, não é? Agora, Hebreus 11, primeiro e verso 14, porque os seus anjos, lá diz assim, não são eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar
salvação. Portanto, eles ministram sobre a nossa vida, sobre você, anjo que cuida de nós. Eu quero achar aqui, eu estou com a Bíblia aqui, eu queria achar aquele versículo, o anjo do Senhor, é o Salmo, né? É 34, o anjo do Senhor acampa-se. 34:7 me parece, Salmo 34:7, vê se é, põe lá no quadro, para nós lermos nesta noite, e depois nós vamos ver, juntos lá, todos juntos, o anjo, amém? Qual a outra função do anjo em relação a você que é salvo, em relação à sua vida? É logo após a morte. Quando o crente morre, ou quando qualquer pessoa morre, a Bíblia diz assim: está ordenado ao homem morrer uma, vindo depois disso que juízo é esse? Esse é o juízo após a morte. Esse é o juízo no instante da morte. Quando a pessoa está morrendo, dois personagens se apresentam naquele lugar. Um anjo de Deus e o anjo das trevas, ou da morte, se queiram chamar. E há um breve julgamento neste momento. Quem estiver com o seu nome escrito no livro da vida, tem ali, naquele momento, a autorização dada por Deus ao seu ministro anjo para levá-lo ao seio de Abraão. Portanto, quando morre um crente, naquele momento o anjo do Senhor, o anjo das trevas e da morte também está ali, mas o anjo do Senhor está ali para mostrar para o mundo espiritual que aquele tem o aval de Deus para ser conduzido ao reino dos céus. E ele é conduzido pelos anjos, ou pelo anjo, até o lugar preparado por Deus. E quem não tem Jesus? O anjo também está ali, para testemunhar, neste momento de um breve julgamento, de que aquela alma não tem o direito de ir para o céu, e ela então é conduzida pelo anjo das trevas para a perdição. Abriu seus olhos no inferno, diz a Bíblia, sobre o homem rico, e Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Eu tenho certeza de uma coisa: quando os meus olhos fecharem, estará ali o anjo do Senhor, aleluia, para me conduzir ao céu de Deus. Quantos creem nisto e recebem isto no seu coração? Para nós encerrarmos, as classes dos anjos, vamos lá ver se tu consegue colocar, Isaías 6, capítulo 6, verso 2, primeiro, serafins. Os serafins estão constantemente glorificando a Deus, supervisionando a adoração a Deus. Juntos, vamos ler lá. Ao seu redor havia serafins. Cada um tinha 6 asas. Com duas cobriam os pés, e com duas... E aí a sequência diz, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Portanto, os serafins
eles foram criados nesta ordem. Não há anjo que nasce no céu. Nasceu um anjinho no céu e ele vai crescendo, aí fica um anjo adulto, depois fica um anjo que fez prestou vestibular e passou para arcanjo, e depois foi melhorando. Não, todos os anjos foram criados na sua ordem determinada, na sua potestade determinada por Deus. Portanto, serafins, qual a quantidade de serafins? Não sei, mas eles têm uma função: cuidar da adoração no céu eterno. São especialistas nesta área, são treinados e são ministros para criarem adoração a Deus constante. Nós vamos ouvir no céu, ver no céu, participar no céu de adorações magníficas. Você já viu assim apresentações lindas, quando pessoas conseguem transformar hinos em verdadeira adoração, pois os anjos nos elevarão a este grau de cântico e de adoração, porque eles são ministros nesta área. Segundo, querubins, Gênesis 3, 24. Abra sua Bíblia. Gênesis 3, 24. Querubins. Gênesis 3, 24. Está lá? Vamos lá? Juntos? E havendo lançado fora o homem, portanto, os serafins têm o ministério de guardar o trono de Deus, guardar esta soberania de Deus. Eles são encarregados de trazer e de retirar a glória de Deus. Eles podem trazer a glória para mais perto e retirar a glória. A Bíblia fala de Ezequiel, que o anjo do Senhor, que detinha a glória, estava no altar. De repente ele saiu do templo e foi para o monte, e a glória de Deus se afastou, e de repente ele saiu com a glória de Deus. Ele pode trazer e pode retirar. Quantos cultos que querubins com a glória de Deus trazem um pouquinho desta glória e espalham no meio da igreja. Você já viu aquele culto que parece que é o céu que desceu, ou o céu desceu ou a gente subiu, mas uma coisa é certa: a glória toma conta, você é dominado pela presença do Senhor. Querubins a serviço de Deus. Quantos podem louvar ao Senhor por isso? Terceira ordem: arcanjos, ordens criadas por Deus. Judas capítulo 9. Judas, verso 9. Judas só tem um capítulo, né? Então é o verso 9 de Judas. Judas 9. Para nós termos o testemunho bíblico destas ordens criadas por Deus. Judas 9, 1 e 9 diz, juntos lá: mas quando arcanjos. Então nós temos serafins encarregados de toda adoração no céu. Os serafins criam músicas, criam letras, são compositores de adoração. Eles
transformam cada culto no céu em um culto de adoração a Deus, em um momento especial de adoração. Querubins, encarregado de guardarem o trono de Deus, de manifestarem a glória de Deus. Em N ocasiões, os querubins estão para este serviço. E os arcanjos? Os arcanjos são ministros que representam o mais alto grau do comando de Deus, do exército de Deus. Arcanjos seriam como generais, né? Para nós termos um entendimento muito pobre, porque é muito pobre diante deste poderio dos arcanjos, a mais alta classe de domínio, de autoridade. Eles têm autoridade sobre o mundo, sobre o universo, naturalmente outorgada por Deus, mas eles têm todo este comando nas suas mãos. O exército de Deus os segue. O exército de Deus está sobre este comando dos arcanjos. E tudo isto por causa de você que ama o Senhor Jesus, por causa do Deus eterno, que desde o princípio já te tinha como no plano da salvação, porque você foi salvo antes da fundação do mundo. Diga amém por esta verdade. E por fim, anjos. Então, são querubins, serafins, arcanjos e anjos. Os anjos, que são os trabalhadores. Não que os outros não sejam trabalhadores, mas aqueles que estão envolvidos mais diretamente, não é? Aqueles que estão mais relacionados à nossa vida, ao nosso dia a dia, ao nosso, a nossa normalidade, que nos acompanham, que veem as nossas lágrimas, que colhem os frutos. Sabe aqueles frutos do Espírito que nós devemos produzir? Sabe? Quantos lembram dos frutos do Espírito descrito na Bíblia? Sabe esses frutos do Espírito? Pois esses anjos que estão a serviço de Deus colhem na sua vida. Eles levam cestas de frutos espirituais e apresentam ao Pai. E aí eles dizem, olha, este fruto é de fulano. Fulano está produzindo este amor. Fulano está produzindo esta benignidade. Fulano está produzindo esta fé. Esses frutos que eles colhem na sua vida diariamente, porque eles estão diariamente contigo, constantemente contigo. Você está dormindo, eles estão velando por você, cuidando de você. Você está viajando, eles estão viajando com você no seu carro. Você está trabalhando, eles estão no seu trabalho ao seu lado. Você está aqui hoje na igreja, anjos do Senhor estão ao seu lado. Bendito seja o Senhor, colhendo os frutos da sua vida para apresentar a Deus. Quantos recebem esta palavra nesta noite? Fiquem em pé comigo para nós orarmos e agradecemos ao Senhor. Anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que temem ao Senhor e os guardam. Vamos orar. Eu gosto de orar terça-feira aqui na frente. Todos aqui comigo. Vem aqui perto de mim. Vem aqui. Sai do seu banco. Vem todos aqui perto de mim. Vamos orar aqui juntos. Aleluia. Quinta-feira, nosso culto de vitória. Não é? Quinta-feira de manhã também. E sexta-feira tem formatura da escola teológica, que um grande culto especial de formatura. Você é convidado para estar conosco. No domingo, a escola dominical e o culto da família. Amém? E segunda-feira já começa o nosso seminário, não é? Grande seminário. Não perca, meu irmão, esse seminário. Pastor Alain Brizotti vai estar aqui ministrando. Grande ensinador, tremendamente capacitado nesta área de ensino. Vai estar ministrando sobre nós na próxima segunda-feira. Venha estar conosco aqui. Amém? Você está indo abençoado para casa? Diga comigo, esta semana vai continuar sendo uma semana de bênção sobre a minha vida.
Pai querido, nós oramos nesta noite, depois de falarmos a Tua palavra, Senhor, sobre anjos, arcanjos, querubins, serafins, ministradores, que estão, Senhor, foram criados por Ti, e que hoje, sob o Teu comando, estão, Senhor, a serviço da igreja, a serviço dos que vão herdar a salvação. Oh, meu Senhor, Te louvamos por este mundo espiritual extraordinário criado por Ti, e que um dia vamos participar, Senhor, não pela fé, mas estaremos aí, Senhor, envolvidos em toda esta glória, em toda esta adoração dos serafins, na presença, Senhor, dos anjos, dos patriarcas, na presença de Jesus, na presença do Espírito Santo, na Tua presença, ó Pai, sentindo toda esta glória, envolvido com toda esta glória. Ó, que riqueza imensurável! Ó, meu Senhor, como Tu és maravilhoso, como Teu amor é maravilhoso. Ajuda-nos a permanecer fiéis, ajuda-nos a seguir, Senhor, fielmente na Tua presença. Pai, nós oramos e pedimos a Tua bênção na continuação desta semana. Abençoa cada um dos Teus filhos, e eu os abençoo como Teu ministro, dizendo que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do bendito Espírito Santo seja sobre cada um de nós, e todo o povo de Deus diga amém. Juntos, livres em Cristo, chamados para servir. Vá na paz. Abrace seu irmão aí, abraça.